Boa noite. Brasil chega à marca horrível de 500 mil vidas perdidas para a Covid-19. Cerca de 100 patenses se reuniram neste sábado na Praça do Coreto para a manifestação contrária ao governo de Jair Bolsonaro. Artesãs do bairro Nova Floresta confeccionam toucas e meias de crochê para serem trocadas. Cerca de 40 milhões de crianças menores de 5 anos de idade estão acima do peso, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ainda hoje você vai ver aqui no NTV News. Casa das Meninas recebe cerca de 500 pacotes de bolachas e 300 litros de leite. Rotary Clube de Patos de Minas recebe 16 cadeiras de rodas e de banho. Continua baixa a procura pela vacina contra a gripe em Patos de Minas. Nenhum dos grupos prioritários atingiu a meta de 95%. Pessoas com 57 anos começam a ser vacinadas contra o novo coronavírus em Patos de Minas. No local da vacinação, nesse sábado, uma grande fila se formou. A partir de agora, no NTV News. Manifestantes de centrais sindicais, entidades estudantis, partidos de oposição, grupos indígenas, dentre outros, se reuniram hoje em várias cidades do país em um novo protesto contra o governo de Jair Bolsonaro. O ato foi marcado após os protestos realizados no dia 29 de maio deste ano. Esta é a segunda manifestação contra o presidente do Brasil em menos de um mês. Em Patos de Minas, a concentração aconteceu na Praça do Coreto. De acordo com os organizadores da manifestação, cerca de 100 pessoas participaram do ato contrário a Jair Bolsonaro. A concentração teve início por volta das 9h30 da manhã na Praça do Coreto, no centro de Patos de Minas. Após, manifestantes seguiram por ruas da cidade, carregando uma grande faixa escrito "Fora Bolsonaro". Ainda cobraram mais vacinas, entre outros pedidos. Fora assassino! Fora! Fora Bolsonaro! Assassino! Hoje, a Lei 11.705, de 11 de junho de 2018, completa 13 anos. Conhecida como Lei Seca, a norma passou a considerar infração de trânsito a condução de veículo após o consumo de qualquer quantidade de bebida alcoólica. Ao longo dos anos, a lei foi complementada por outras normas que refletiram na fiscalização e nas penalidades impostas para quem insiste em dirigir após o consumo de álcool. De acordo com o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, somente em 2020 o Estado registrou 10.879 infrações relacionadas ao uso de bebida alcoólica e outras substâncias no trânsito. Completando 13 anos neste sábado, a Lei Seca sofreu alterações significativas, principalmente em relação às punições para quem conduz um veículo embriagado ou drogado. Nós tivemos uma primeira alteração tímida ainda em 2006, que foi para colocar no Código de Trânsito que a pessoa seria punida não só por dirigir embriagado, mas também sob efeito de alguma outra substância entorpecente, como drogas ilícitas, por exemplo. Mas encontramos uma dificuldade muito grande na forma de fiscalizar. Como provar que o indivíduo estaria, por exemplo, sob efeito de maconha ou de cocaína, né? A respeito do teste com o álcool, a gente tem o etilômetro, mas para outros testes com outras substâncias seria necessário um exame clínico e isso era bastante dificultoso na época. Então veio a alteração legal, mas não resolvia o problema. Então em 2008, aí sim, nós tivemos uma nova alteração no Código de Trânsito. Essa veio acrescentar aí, não apenas, né, manter o acréscimo do uso também dessas substâncias entorpecentes, né, que alteram as condições psicológicas do motorista, mas também tornar mais rigorosas as infrações e aí trazer uma tabela mais minudenciada a respeito do exame que pode ser feito quando o cidadão é pego dirigindo. Alterou-se, né, a gravidade da infração. Antes a infração era gravíssima, punida com 5 vezes o valor da multa. Depois ela passou a ser 10 vezes, né, e a gente considera hoje aí que a multa gravíssima custa R$ 293 para o indivíduo,
vezes 10, então R$ 2.900, aí, quase R$ 3.000. Além de ter acrescentado também a suspensão do direito de dirigir automaticamente por 12 meses. Né? Automaticamente, assim, vai ser aberto um processo administrativo e em outras infrações do Código nós temos pontuações que se somam para resultar ao final na suspensão da habilitação. Segundo o capitão Pinho, da Polícia Rodoviária Estadual, a lei seca, apesar de desrespeitada, trouxe auxílio na prevenção a acidentes, envolvendo o uso de bebidas alcoólicas. É uma lei que ajudou, especificamente, posso falar por nós da Polícia Militar Rodoviária, a prevenção, né, e repressão aos usuários das vias que utilizavam e ainda infelizmente utilizam de bebida alcoólica e fazem uso da direção. Desde a introdução da lei seca em 2008 até o ano passado, o Detran de Minas Gerais registrou mais de 225 mil infrações por dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias. Em seu primeiro ano em vigor, foram aplicadas 9.300 multas. Até o ano passado, o Departamento de Trânsito de Minas registrou 18.400 infrações por embriaguez e mais 6.600 multas por recusa do teste do bafômetro. De acordo com dados da Superintendência de Informações e Inteligência Policial da Polícia Civil de Minas Gerais, cerca de 79.500 inquéritos foram instaurados por autos de prisão em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante, entre janeiro de 2014 e junho de 2020. Foi observado pela Organização Mundial da Saúde que de 2002, 2003 até 2012, 2014, por exemplo, ou seja, um período muito anterior à lei e um período posterior à lei que desse tempo para as pessoas se acostumarem a ela, que houve uma redução de 20% nos acidentes que envolveriam pessoas alcoolizadas dirigindo. Né? A estatística da própria OMS, já em 2014, que previu essa redução, né, de quantidade de acidentes e estimava aí que mais ou menos 1/5 das vítimas de acidente no trânsito estaria sob influência de álcool, né, 25% quase. Só que um estudo da USP, 2 anos depois apenas, né, e claro, dentro de toda a estrutura que São Paulo ofereceu, o cruzamento de dados, a facilidade que eles tiveram, a gente lembra que o Brasil todo é muito grande, né? Existem algumas dificuldades de cruzamento de dados. E aí, numa amostra específica dentro de São Paulo, né, conduzido pela USP, no qual foi possível o cruzamento de dados das polícias e também dos IMLs, chegou-se à conclusão de que 43% dos óbitos no trânsito seriam vitimados por um motorista estar envolvido embriagado. Outro fator que preocupa e chama a atenção é a quantidade de vítimas feitas em acidentes envolvendo embriaguez ao volante. E, além de ser uma estatística muito triste, muito cruel, ela traz junto uma outra, né, que também nos comove muito, nos emociona muito, que é a quantidade de mulheres que é vítima de álcool no trânsito, não porque beberam e estavam dirigindo, mas porque estavam acompanhando os seus parceiros que beberam e dirigindo, ou seja, elas foram apenas vítimas, e nesse caso aí nós temos quase 50% das mulheres que morrem no trânsito na condição de passageiras justamente porque entrou no carro com o esposo, ou um amigo, ou um colega que tinha ingerido bebida alcoólica logo antes. Pois é, depois do intervalo a gente faz um giro no que é notícia aqui e no mundo. E cerca de 2 milhões de brasileiros vivem com autismo no país. O primeiro caso de transmissão comunitária no Brasil da variante indiana do coronavírus, identificada pela letra grega Delta pela Organização Mundial de Saúde, foi registrada em Goiânia, capital, ainda nesta semana. O secretário de Saúde, Durval Pedroso, afirmou que uma paciente infectada pela Covid-19 não esteve no exterior e também não teve contato com nenhuma pessoa que esteve fora do Brasil recentemente, o que induz a classificação de transmissão comunitária da doença. Ou seja, quando uma pessoa residente no país transmite o vírus para outra pessoa. Vamos agora então a um giro de notícias que são destaques aqui e no mundo.
O concurso da Mega Sena pode pagar neste sábado prêmio de R$7 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio ocorre às 8 horas da noite de hoje no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê. As apostas do concurso 2382 puderam ser feitas até às 7 horas da noite em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. Por falar na Caixa, ela iniciou neste sábado e continuará neste domingo os pagamentos da terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021. Estão incluídos os beneficiários nascidos em fevereiro, no caso pago hoje, e amanhã, nascidos em março. Os recursos serão depositados nas contas digitais dos beneficiários. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o Caixa Tem na rede lotérica. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas estimou que o avanço da vacinação contra a Covid-19 é responsável pela prevenção de mais de 40 mil mortes de idosos em um intervalo de 13 semanas no Brasil. Os cálculos revelam que se o número de mortes entre os mais idosos tivesse seguido a mesma tendência observada para os brasileiros mais jovens, seriam esperadas 70.015 mortes de pessoas de 80 anos ou mais. No entanto, foram registradas 37.401 mortes no período. Entre as pessoas de 70 a 79 anos, a expectativa de mortes era de 20.238 contra 13.838 registradas. Somando as estimativas para ambas as faixas etárias, foram evitadas as mortes de 43.082 idosos no país. Segundo o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do diesel nas bombas subiu 0,35% ao longo da última semana, atingindo R$ 4,50 por litro. Desde a semana encerrada, em 22 de maio, o preço médio do diesel acumula ganho de 0,58%, de acordo com a agência. A gasolina também verificou um leve aumento de 0,10% nesta semana, para valor médio de R$ 5,68 por litro. Embora discreto, o movimento foi suficiente para levar o combustível à sua 10ª semana consecutiva de altas. A Petrobras reduziu o valor da gasolina em suas refinarias em 2% no último sábado, no primeiro reajuste desde o começo do mês passado. As buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa, suspeito de matar 4 pessoas de uma mesma família, continuam. Agentes do Distrito Federal e Goiás seguem com os trabalhos para localizar e prender o homem. São 10 dias atrás de Lázaro, sem sucesso. Para conscientizar sobre o autismo, no Senado, projetos que tratam de temas relativos ao autismo estão em análise, voltados principalmente para a inclusão. A data do orgulho autista foi celebrada pela primeira vez em 2005. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 2 milhões de pessoas vivem com autismo no país. Pense em uma pessoa qualquer. Agora, pense em uma pessoa autista. Nos 2 casos, a diversidade de indivíduos que cabem dentro desses grupos é enorme. Pessoas com autismo são diversas e muito diferentes entre si, tanto nas características pessoais quanto nos graus de habilidades em comunicação e dependência. Se engana quem pensa no autista como alguém que vive isolado, que não se comunica ou que é muito inteligente. No movimento do orgulho autista, quebrar esse estereótipo é uma das principais bandeiras. O assunto é recorrente nas redes sociais da Poliana. A estudante recebeu o diagnóstico aos 16 anos e hoje produz conteúdo sobre o tema. Eu passei boa parte da minha vida, até a metade da minha adolescência, pensando que eu era diferente de alguma forma, mas que a minha diferença não tinha nome. Que eu era só uma pessoa meio esquisita mesmo e que eu ia morrer sendo esquisita sem entender o que estava acontecendo comigo. E num primeiro momento eu fiquei meio confusa, porque me veio à mente o estereótipo do que seria um autista, e na minha cabeça eu não me enquadrava nesse estereótipo, e realmente eu não me enquadro no estereótipo que é propagado do que são pessoas autistas.
tem sido uma trajetória de autoconhecimento muito legal, muito interessante, muito enriquecedora desde então. Tenho conhecido muitas pessoas e feito muitas coisas legais. A Organização Mundial de Saúde estima que existam 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, 2 milhões no Brasil. O transtorno do espectro autista impacta o neurodesenvolvimento. A pessoa já nasce com essa condição, não tem como se tornar autista ao longo da vida. O que pode acontecer é a demora no diagnóstico. Autismo não é doença e, portanto, não precisa e nem existe nenhum tipo de cura. Acompanhamentos de profissionais específicos são importantes, de acordo com cada caso, para melhor bem-estar e desenvolvimento do autista. Basicamente, quem está dentro do espectro dessa condição vai ter duas grandes áreas aí com alguns prejuízos. Uma dessas áreas é a área da comunicação, né, da interação social, e a outra é um padrão de comportamento de interesse mais restrito ou comportamentos mais repetitivos. Então, essas são as grandes características, mas sim. A luta pela inclusão e visibilidade inclui encontrar palavras melhores para falar sobre o tema. Hoje em dia, se fala em pessoas típicas, que são aquelas que não possuem nenhuma condição específica neurológica, e pessoas atípicas, que são aquelas que lidam com diferentes alterações. Pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, fazem parte desse grupo. Embora sejam diversas entre si, elas são reunidas neste grande espectro em função de alterações em duas áreas. Pode ser que existam algumas pessoas que tenham, de fato, uma linguagem, uma comunicação com um prejuízo muito grande, então, que nem venha, por exemplo, desenvolver a fala, que precise de um recurso alternativo, mas existem muitos que conseguem ter uma comunicação, mas ela não é tão funcional. Então, por exemplo, né, um autista, né, que a gente chama de leve, que não vai ter prejuízos cognitivos, ele vai falar normalmente, ele vai compreender normalmente o ambiente, mas a forma que ele se comunica talvez não seja tão efetiva, talvez ele sempre fale de assuntos que as pessoas não se interessam tanto, então essa interação não vai acontecer da forma como deveria. No caso desses irmãos, a coincidência foi grande. Os três têm autismo e os três nutrem o mesmo interesse específico pela ilustração. Em casa são mais de 4.000 desenhos, cada um deles assina cerca de 15 obras por dia. O diagnóstico foi uma surpresa para a mãe, que sabia que os filhos eram diferentes, mas não reconhecia neles as características que ela achava serem comuns em autistas. Eu via outras mães com autista, mas era um autista que a gente fala que é aquele autista total, né, que é fora do mundo mesmo, é muita agressividade, né, muita dificuldade de interagir. E assim, meus filhos, assim, eles não olhavam, mas meus meninos não. Eles tinham uma certa... Eles eram agressivos, mas comigo, com o pai que já vivia com eles, assim, não tinha problema nenhum. Carol é a mais velha. Nas suas pinturas, muitas figuras femininas e de crianças. Ela reconhece a companhia dos irmãos na arte como algo especial. É como a gente fica no mundo. A gente esquece de tudo que acontece assim, e a gente pensa só no desenho. O desenho é como se fosse tudo pra gente. A mãe estimula outros interesses nos filhos e também abraça o interesse específico deles. Gabriel é categórico, ama o que faz. Eu jogo toda a minha inspiração na minha cabeça para o papel e eu gosto muito disso. E desenhar para mim faz muito bem. Ismael foi o primeiro diagnosticado. Uma professora identificou alguns traços do TEA e sugeriu que a família procurasse um especialista. Ao assistir um filme, ele encontrou o que diz ser a frase que representa sua vida. Porque a maioria das pessoas deste mundo jamais verá além dos seus olhos podem ver. Porque olha só, começou aqui uma verdadeira obra. Beijo. Tchau. Bom, agora a gente muda de assunto, porque conforme nós mostramos aqui na NTV, uma mulher foi presa na quinta-feira por usar medicamento proibido pela Anvisa para realizar procedimentos estéticos nos clientes. O fato gerou um alerta para os riscos que o uso de medicamentos proibidos podem trazer à saúde.
Na quinta-feira, a Polícia Civil de Minas Gerais prendeu uma mulher de 35 anos em uma clínica de estética no bairro Rosário e apreendeu também no estabelecimento medicamento proibido pela Anvisa, utilizado para redução de gordura localizada. Foi uma diligência que houve a incursão de equipes de investigadores na clínica. Nesta clínica, averiguando os locais e em conversa com os responsáveis, foram localizados 5 ampolas de um medicamento em que ele não é autorizado a sua utilização de uma forma injetável para tratamento estético, como emagrecimento. Dessa forma, como o medicamento não é autorizado pela Anvisa, existe um crime, sendo então dado voz de prisão. O medicamento apreendido poderia oferecer riscos à saúde, como náuseas, queimação, anorexia, diarreia, depressão, ganho de peso, arritmias, hipotensão e fraqueza. De que este medicamento, através de conhecimento técnico, de que ele pode causar várias reações adversas nas pessoas que aplicarem este tipo de medicamento. Então, como náuseas, vômitos, dores, todo esse tipo de efeitos que não pode ser autorizado a sua utilização pela Anvisa. Todo medicamento, antes de ser autorizado para comércio e uso, passa por uma série de estudos. No Brasil, quem regulariza e autoriza o uso de qualquer medicamento é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Então, falar desses medicamentos, né, que não são autorizados por essas agências fiscalizatórias, né, como a gente tem no Brasil, a Anvisa, né, é assumir um risco, um risco para a saúde do indivíduo, né, um risco ali que pode ser até fatal para a sua própria saúde, né, porque você não tem a indicação, você não tem evidências que provem aquele efeito naquele organismo, não tem aqueles testes mostrando os reais benefícios que essa droga, que essa substância pode trazer, né? Alguns medicamentos, como o talidomida e o Vioxx, por exemplo, foram proibidos de uso em décadas anteriores, justamente pelas reações e malefícios causados a pacientes que faziam uso dessas medicações. Um exemplo é a talidomida, que no início aí do século, da década de 70, foi usado e difundido aí por diferentes grávidas como a principal indicação para náusea e vômito, né? E as grávidas, ao utilizarem, começaram a desenvolver, né, o feto começou a desenvolver malformações fetais, né? Hoje a gente sabe que esse medicamento é teratrogênico, né? Quando utilizado na gestação, ele pode causar esse malefício, né? Pode trazer danos para a saúde. Esse medicamento ele foi logo retirado do mercado. Hoje ele voltou ao mercado brasileiro, só porque com uma nova classificação, né? Hoje a gente usa ele para outra indicação principal, como imunossupressor em doenças aí que deprimem o sistema imunológico. Outro exemplo é o Vioxx, um excelente analgésico, né? Hoje era muito melhor que a dipirona, muito melhor que o meloxicam, né? Surgiu com uma promessa imensa ali de evitar os efeitos colaterais dos outros anti-inflamatórios que a gente tinha no mercado. Porém, ao utilizar esse medicamento, os indivíduos começaram a desenvolver doenças cardiovasculares. E isso, né, também tirou esse medicamento do mercado, porque os danos deles é superior aos benefícios que eles podem provocar. Além disso, existem as implicações a respeito da importação e exportação desses medicamentos, que quando são proibidos, geralmente não têm nenhuma segurança ou garantia de transporte confiável. Quando a gente fala da agência fiscalizatória como a Anvisa, a gente tem que entender que ela é responsável por toda a cadeia daquele medicamento, desde a importação da matéria-prima até a sua distribuição e comercialização. Quando a gente está falando de um medicamento que não é aprovado para ser utilizado, como é o exemplo que aconteceu na nossa cidade, a gente não garante a procedência desse medicamento, né? Então a gente pode estar adquirindo de um fornecedor que não tem as boas práticas de armazenamento daquele medicamento, que não armazena ele nas condições adequadas, que não transporta ele nas condições adequadas, né? Que não está preocupado com as características físico-químicas daquele medicamento. Além disso, a gente pode estar comprando algo que não representa aquele medicamento.
Depois do intervalo aqui no NTV News, Casa das Meninas recebe cerca de 500 pacotes de bolachas e 300 litros de leite. E Rotary Clube de Patos de Minas recebe 16 cadeiras de rodas e banho. A Casa das Meninas recebeu cerca de 500 pacotes de bolachas e 300 litros de leite, doados por meio de uma campanha da Igreja Quadrangular. Uma ação super bem-vinda nesse período de pandemia. A campanha da Igreja Quadrangular teve início no mês de maio. Foram arrecadados cerca de 1.500 pacotes de bolacha e cerca de 1.000 litros de leite. Nesta etapa, o local escolhido foi a Casa das Meninas, que acolhe crianças, adolescentes e idosas. A campanha Leite com Bolacha, ela iniciou-se no mês de maio, né? Ela vem até esse mês de junho na Quadrangular Catedral da Paz, visando arrecadar leite, né? Como o próprio nome diz, e bolacha, para auxiliar tanto instituições da cidade que trabalham com crianças e idosos, como também famílias que não têm um café da manhã, não têm algo para dar para os seus filhos, né? Nesse tempo agora. Uma ação bem-vinda para a casa e que, segundo a presidente, irmã Valdete, servirá muito bem às crianças e idosas atendidas no local. São 2 itens que a gente usa muito. A janta é 6 horas e aí depois existe a surpresinha, né, antes de deitar. E normalmente é isso aí, é a bolacha, é o leite, né, um copo de leite com as bolachas. Então, a gente só tem que agradecer essa atitude, né, essa iniciativa da igreja. Então, veio assim nos ajudar e muito. E esta não é a única instituição a receber as doações. Nós temos um projeto que chama-se Amor pelo Próximo, que é o nosso Ministério de Ação Social, que já assiste mais de 50 famílias, né, com cestas básicas, roupas, fraldas, de acordo com a necessidade dessas famílias. E essas famílias também foram assistidas com esse leite, com essa bolacha. Aqui, a Casa das Meninas, que é o total de aproximadamente 500 pacotes de bolacha e 300 litros de leite. E também um projeto social no bairro Quebec, que nós vamos estar fazendo a distribuição no próximo final de semana. São ações como esta que mantêm instituições beneficentes como a Casa das Meninas e tantas outras do município de Patos de Minas. Para o pastor, que o exemplo sirva para que outras pessoas que pensem em ajudar o façam também. Nossa igreja, nossa instituição tem uma campanha desse ano que chama-se Quem Tem, Ajude a Quem Não Tem. Então, graças a Deus que muitas pessoas têm essa condição de ajudar, têm essa condição de dar. Então, assim, a gente pede que você que ajudou, continue ajudando, continue contribuindo. Você pode entrar em contato conosco, tanto o leite quanto a bolacha, como uma cesta básica. Se você quiser doar o alimento, a gente pode buscar. Se quiser fazer um Pix para a igreja, a gente destina esse dinheiro totalmente para fazer a compra de cestas básicas. Isso é muito importante, ainda mais nesse período de pandemia. E se você tem, ajude quem não tem. E o Rotary Clube de Patos de Minas recebeu 16 cadeiras de rodas e de banho adquiridos por meio da campanha Lacre Solidário. O material servirá para ser emprestado às pessoas que precisarem dos equipamentos. Ao todo, foram entregues 10 cadeiras de banho e 6 cadeiras de roda. Eu trabalho com o Rotary Clube de Patos de Minas já faz há 30 anos. Essas cadeiras elas serão agora colocadas à marca do Rotary e será destinada às pessoas que precisam desses equipamentos, que vão se juntar a outros milhares de cadeiras que o Rotary já tem aqui para emprestar. É um trabalho solidário, é um trabalho formiguinha, mas que há mais de 6 anos vem dando um resultado muito positivo. Para você ter uma ideia, a campanha Lacre Solidário hoje completa quase 100 cadeiras de rodas, 10 cadeiras de banho e 2 andadores. Tudo conseguido através do Lacre. É importante a gente falar que não precisa da pessoa juntar exatamente uma PET para estar entregando. Ela pode estar juntando qualquer quantia. É o lacre de latinha de alumínio e serve também aquele lacre de todas as latinhas, inclusive o de latinha de leite, creme de leite, leite condensado, refrigerante, cerveja. Todo esse lacre ele é aproveitado e destinado às cadeiras de rodas ou cadeiras de banhos.
Atualmente, são cerca de 1.000 equipamentos distribuídos à população, por meio do banco de cadeiras da própria instituição. O Wilson Caixeta foi o fundador do banco de cadeiras em 1989 e desde então foram mais de 4.000 cadeiras adquiridas e hoje um projeto cada vez maior. Graças a Deus nós temos a participação de muita gente da comunidade, muita gente que eu falo, muitas pessoas, a Helena hoje aí com essa campanha do lacre e outras pessoas ajudando, nós conseguimos manter o banco cadeira de rodas ainda em atividade. O senhor Euripides pode falar, o Lindbergh depois vai falar sobre isso, mas tenho certeza que essa ajuda hoje, não fosse essa ajuda, nós não daríamos conta de manter o banco cadeira de rodas, porque nós não podemos fazer bingo mais, nós não podemos fazer campanha de leite. Ela aceitou muito bem essa campanha e todo mundo ajuda, graças a Deus. E se continuar assim, nós vamos ter condições de atender toda a comunidade de Patos de Minas e região. E o empréstimo para as pessoas que precisam de uma cadeira de rodas ou cadeira de banho é feito por meio de um cadastro no banco de cadeiras de roda da própria sede da instituição. Bom, o Rotary pede que a pessoa venha até a sede, ou a pessoa ou alguém da família, né? Vem até aqui a sede, vai preencher um cadastro, né? Porque a gente precisa saber aonde estão essas cadeiras, né? Como foi dito, essas cadeiras não são dadas, são emprestadas. E aí a gente vai controlar, a pessoa preenche aqui e leva a cadeira, né? E de tempos, acho que a cada 6 meses a pessoa manifesta ao Rotary que para renovar esse contrato, se precisar, continuar precisando da cadeira. Não tem complicação, é mais assim um controle nosso interno. Atualmente nós temos hoje cerca de 1.500 equipamentos que estão aí distribuídos, né? Já vem fazendo, às vezes se perde muito, né? Estraga. Tanto nessa campanha, a gente também pede à população que dê, né? Doe uma cadeira. Às vezes tem uma cadeira estragada, que não está usando, está encostada, né? Dê essa cadeira para o Rotary, né? Mesmo estragada, a gente vai arrumar e vai colocá-la em disponibilidade às pessoas. E os lacres são reunidos em garrafas PETs e, adquiridas 140 PETs cheias, o material é encaminhado para Belo Horizonte, onde é feita a troca pelas cadeiras. A população também pode ajudar, reunindo lacres em garrafas PETs e doando nos pontos de coleta. Para ajudar na campanha Lacre Solidário, é necessário que as pessoas juntem o lacre. São necessárias 140 PETs de 2 litros para conseguir uma cadeira de rodas. Onde o pessoal pode estar deixando essas PETs? Pode estar deixando aqui na sede do Rotary, no Unipam, no Bloco de Ciências Contábeis, ou nos nossos pontos de coletas, que são Café Expresso, Lanches Mineirão, entre outros. Depois do intervalo, aqui no NTV News, cerca de 40 milhões de crianças menores de 5 anos de idade estão acima do peso, segundo a Organização Mundial de Saúde. A obesidade pode ser considerada problema crônico mais prevalente entre as crianças, principalmente agora na pandemia. Houve uma mudança no cenário, que antes exaltava a fome e a desnutrição, e agora apresenta a obesidade como centro das atenções. São cerca de 40 milhões de crianças menores de 5 anos acima do peso, segundo a Organização Mundial de Saúde. Esta é a Gabriela, de apenas 8 anos de idade. Uma mocinha cheia de energia e uma grande nadadora. A natação é uma de suas atividades preferidas, mas ela também curte outras brincadeiras. Eu brinco tipo de esconde-esconde, talvez corrida, pega-pega. E o papai e a mamãe também são preocupados com a alimentação dela, além de monitorarem o tempo que ela gasta com TV e com atividades físicas. Eu gosto de comer brócolis, quiabo. A gente tem que se alimentar para ser saudável e crescer forte. Entretanto, diferentemente da Gabi, essa não é uma realidade para a maioria das crianças no país, pois a obesidade infantil tem sido uma preocupação entre os estudiosos. Além disso, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, concluiu em um estudo que em 2022 serão mais crianças obesas do que abaixo do peso no mundo.
Por isso, a importância de se voltar as atenções para a obesidade infantil. Quanto mais rápido a gente atuar, maior a chance da gente reverter o quadro de obesidade. Além disso, a gente preocupa com a obesidade infantil porque ela está atrelada a risco de várias outras doenças, como diabetes, pressão alta, problemas nas articulações, né, dores articulares. A criança obesa, ela tem um risco maior de ter uma obesidade mórbida quando adulto, doenças respiratórias, gordura no fígado, que pode levar a uma cirrose ou até um câncer de fígado. A obesidade no Brasil aumentou muito, né? As crianças em casa, a quarentena. Então é importante essa motivação dos pais, né, de estar colocando as crianças para fazer uma atividade. Pode ser uma brincadeira de bola, de correr, né, de bicicleta. Além disso, existem os riscos de cunho social e emocional, já que a obesidade pode desencadear quadros de doenças mentais ou problemas de relacionamento. Dentre as principais causas da obesidade infantil estão sedentarismo, alimentação industrializada, sono não reparador, fatores genéticos, uso frequente de antibióticos. E o tratamento é complexo, pois depende de uma série de mudanças no que diz respeito não só à criança obesa, mas a toda a família. A família tem que ser saudável para ser o espelho da criança. É interessante uma análise psicológica para descartar alguns transtornos, como ansiedade, depressão, transtorno alimentar. Jamais a gente deve falar em dieta, e sim sobre ser saudável. A gente deve olhar a mudança como algo positivo no estilo de vida da família. Como atividade, a criança gasta energia. Com esse gasto energético, ela vai conseguir ter um sono melhor, né? Mais de qualidade. Então, assim, é importante os pais sempre estarem ligados nesse ponto da criança. E continua baixa a procura pela vacina contra a gripe em Patos de Minas. Nenhum dos grupos prioritários conseguiu atingir a meta de 95%. O alerta das autoridades é em que a saúde e também do comportamento das pessoas, elas possam assim observar os riscos. Nesta última fase da campanha, que vai até o dia 9 de julho, a vacinação contra o vírus influenza é destinada às pessoas com doenças crônicas, deficiência, caminhoneiros, trabalhadores das forças de segurança e salvamento, trabalhadores do transporte coletivo de passageiros, rodoviário e urbano, integrantes das Forças Armadas, do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes de 12 a 21 anos sob cumprimento de medidas socioeducativas. Mas assim como nas primeiras fases da imunização, é baixíssima a busca pela vacina. A terceira etapa teve início dia 9, do 6, e a gente ainda continua com a baixa cobertura pela procura da vacina da influenza. Lembrando que a influenza é uma doença que também pode complicar e levar ao óbito, e a gente já teve uma epidemia, uma pandemia na verdade, mas de proporções menores, claro, mas de H1N1. E a gente tem essa vacina em mãos e as pessoas não estão procurando. E para essa doença voltar, nada custa, Uma baixa cobertura vacinal, a gente está altamente suscetível à volta do contágio com H1N1. Nas unidades de saúde, a busca é por outros atendimentos. O que se percebe é que as pessoas que estão nos grupos prioritários acabam deixando de lado a imunização contra a influenza devido ao momento de uma expectativa e busca maior pela vacina contra a Covid. Do transporte coletivo, essa semana a gente já vai fazer, dos caminhoneiros da próxima semana a gente já vai fazer o Covid. Então eu acredito que esse grupo está aguardando a vacinação do Covid para depois se imunizar da influenza, que de certa forma é o correto. Mas os demais grupos que já foram imunizados contra o Covid não justifica essa baixa procura pela influenza, não. A orientação principal é que aqueles que estavam nas prioridades das fases anteriores e que não se vacinaram contra a gripe podem, nesta última etapa, procurar um dos postos de vacinação. Continua muito baixo, As crianças praticamente mais nenhuma procurou as unidades e a gente está pouco acima de 50%. Todas as unidades têm a vacina, não está faltando em nenhuma unidade básica, inclusive a gente tem estoque. Se alguém chega à ambulância, que vai ser entregue de forma imediata. Nenhuma nem outra serve para uma condição ou para outra condição, mas ajuda sim no diagnóstico diferencial
E ajuda, sim, na ocupação de leitos, né? Porque às vezes você tem a vacina, você pode, contra a influenza e o H1N1, você pode adoecer. É preciso estar atento e é sempre bom ressaltar que vacinas salvam vidas. Já depois do intervalo, pessoas com 57 anos de idade começam a ser vacinadas contra o novo coronavírus em Patos de Minas. Na manhã deste sábado, foi vez das pessoas com 57 anos de idade serem vacinadas contra o novo coronavírus. Às 8 horas da manhã, a fila já contornava o posto do bairro Brasil, onde aconteceu a vacinação. Do lado de fora, a fila contornava a unidade de saúde da família do bairro Brasil. Pessoas com 57 anos de idade, ansiosas para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Uma a uma, elas iam entrando para serem imunizadas e, ao saírem, o sentimento era o mesmo: alívio. Eu ficava só em casa, eu não saio, evitando que eu já tenho problema de saúde. Então eu não saí de casa, não saio. Ontem mesmo morreu uma amiga minha que trabalhava na prefeitura. Então eu estava ansiosa para chegar esse momento, entendeu? Não doeu, não senti nada não. Para a dona Dilza, uma emoção ainda maior pelas vivências que teve nesse ano de pandemia. No momento, os olhos chegaram a brilhar, tamanha a emoção. Com certeza. Eu esperei, assim, muita vontade de sobreviver. Eu tenho muito problema de saúde, sabe? E eu aguentei esperar, vendo o vizinho meu morrer, amigos morrendo, né? E, assim, cada um que morria, cada coisa que passava, eu pensava, será que eu vou aguentar esperar até o dia da vacina? Para mim é uma alegria muito grande. Agora, a segunda dose para essas pessoas será distribuída em setembro. Até lá, é aguardar, ainda mantendo os cuidados de prevenção à doença. Nós vamos agora saber como estão os números da Covid-19, de acordo com os últimos dados informados pelas secretarias. O Brasil chegou neste sábado a 17.822.659 casos confirmados do novo coronavírus. 500.022 vidas perdidas para a Covid-19. Minas Gerais tem 1.733.181 de total de casos confirmados. São 44.347 óbitos. Em São Gotardo, 3.071 casos confirmados e 70 mortes. Guarda dos Ferreiros registra 212 confirmações. Paracatu tem 8.010 confirmados, 202 mortes. Serra do Salitre, 1.285 casos confirmados e 40 vidas perdidas. Em Lagoa Formosa, são 1.869 casos confirmados, 54 mortes e 20 óbitos estão em investigação. Vargem de Minas tem 685 casos confirmados e 19 mortes. Vazante, 2.694 casos confirmados e 72 óbitos. Em São Gonçalo do Abaeté, são 367 casos confirmados e 12 óbitos. Guimarães tem 895 confirmados e 17 mortes. 14.706. Este é o número de confirmações da Covid-19 em Patos de Minas. 478 vidas de pessoas como você que está agora assistindo o NTV News, que tinham um futuro todo pela frente, foram levadas. Levadas por uma vacina que já existe contra esse vírus. Hoje o Brasil bateu a marca de 500.000 vidas levadas pelo novo coronavírus. O nosso respeito a cada uma dessas famílias enlutadas.